Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar a quarta catequese de São Cirilo de Jerusalém. É o nosso oitavo encontro. Essa quarta catequese sobre o corpo e sangue de Cristo na Eucaristia. Vamos trabalhar somente os parágrafos de 1 a 6. O texto que fundamenta essa reflexão de São Cirilo é justamente aquela da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, do capítulo 11, do versículo 23 seguintes, em que Paulo nos fala sobre a Eucaristia. Nos diz São Cirilo: este ensinamento do bem-aventurado Paulo foi estabelecido como suficiente para vos assegurar acerca dos divinos mistérios, dos quais, tendo se julgados dignos, vos tornastes concorpóreos e consanguíneos com Cristo. Na Eucaristia, o corpo de Cristo, como nós no batismo somos inseridos neste corpo de Cristo, nos tornamos então concorpóreos com Cristo, e também na Eucaristia consanguíneos com Cristo, através da comunhão, porque eu não me separo do corpo de Cristo, nem do sangue de Cristo. Eu estou unido intimamente a esse corpo e esse sangue de Cristo. E quando o sacerdote diz, isto é meu corpo, o corpo de Cristo está ali e eu inserido neste corpo de Cristo, porque eu formo com ele uma unidade inseparável, como também do cálice. Isto é meu sangue, eu estou unido inseparavelmente do Cristo. Então, eu fui julgado digno de me tornar concorpóreo e consanguíneo com Cristo. O próprio Paulo proclama precisamente na noite em que foi entregue. Nosso Senhor Jesus Cristo, tomando o pão, e depois de ter dado graças, partiu-o e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, e tendo dado graças, disse: tomai, bebei, isto é o meu sangue. Naquele momento em que Jesus fala pela boca do sacerdote, tomai, comei, isto é meu corpo, e depois, tomai, bebei, isto é meu sangue, eu estou não só na comunhão, mas naquele momento, me tornando concorpóreo e consanguíneo de Cristo. Se ele em pessoa declarou e disse do pão, isto é o meu corpo, quem se atreveria a duvidar doravante? Se Jesus disse, isto é meu corpo, e a pessoa duvida, no fundo ela duvida do próprio Cristo, que disse essa palavra, que nos entregou esse sacramento. Eu não posso querer desmentir o Cristo, porque eu vou colocar Jesus como uma palavra falsa. E quando ele afirma categoricamente, diz, isto é o meu sangue, quem duvidaria dizendo não ser seu sangue? Outrora, quarta catequese, parágrafo 2º. Outrora, em Caná da Galileia, por própria autoridade, Jesus transformou a água em vinho. Não será digno de fé quando transforma o vinho em sangue? Ora, se Jesus transformou água em vinho, eu acredito. Será que também não posso acreditar quando Jesus transforma vinho em sangue? Convidado às bodas corporais, realizou este milagre maravilhoso.
Aos companheiros do esposo não se concederá, com muito mais razão, a alegria de desfrutar de seu corpo e sangue, a presença real de Cristo. Olha o que São Cirilo está falando dessa presença real de Cristo. Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia. Aquele Cristo que está presente na Eucaristia, que está vivo na Eucaristia, é o mesmo que está à esquerda do Pai na eternidade, é o mesmo que caminhou no meio dos discípulos, é o mesmo que anunciou com seus pés o Evangelho, é o mesmo Senhor, não é um outro. Terceiro, portanto, com toda certeza, recebemos-los como corpo e sangue de Cristo. Em forma de pão, te é dado o corpo. Em forma de vinho, o sangue. Porque, para que te tornes, tomando o corpo e o sangue de Cristo, concorpóreo e consanguíneo com Cristo. Eu, no momento que eu comungo, eu não transformo a Eucaristia em mim, na minha pessoa, mas eu me transformo no Cristo, eu me uno a Cristo inseparavelmente. Eu me torno, então, esse concorpóreo e consanguíneo de Cristo. Assim, na Eucaristia, quando a recebemos, nos tornamos portadores de Cristo, Cristóforos. Somos portadores de Cristo. Sendo nossos membros penetrados por seu corpo e sangue. Tudo nosso é permeado, é passado inteiramente, cada realidade nossa é passada, penetrada por esse corpo e sangue de Cristo. Desse modo, como diz o bem-aventurado Pedro, tornamos-nos partícipes da natureza divina. Aquilo que é divino age em nós, nos tornamos divinos. Quarto, falando outrora aos judeus, Cristo dizia: se não comerdes minha carne, não beberdes meu sangue, não tereis vida em vós. Como não entendesse espiritualmente o que era dito, escandalizados se retiraram, imaginando que o Salvador os incitava a comer carne humana. Eles não entenderam a presença real de Jesus Cristo, que sentido. Quinto, também no Antigo Testamento havia pães de proposição, mas esses pães, por pertencerem à antiga aliança, tiveram fim. Na nova aliança, o pão celeste e o cálice da salvação santificam a alma e o corpo. Por isso, jamais, eu nunca devo me negar a comungar. Buscar me preparar, sim, mas nunca deixar de comungar. Porque eu estou rejeitando o próprio Deus presente no seu Filho em mim. Eu estou dizendo não a Deus naquele momento. A Eucaristia é este alimento indispensável para o cristão. Pois, na nova aliança, o pão celeste e o cálice da salvação santificam a alma e o corpo. Pois, como o pão se adequa ao corpo, assim o Verbo se harmoniza com a alma. Sexto, não consideres, portanto, o pão e o vinho como simples elementos. Não vamos ver na Eucaristia simples pão e simples vinho. Não. São conforme a afirmação do Mestre, corpo e sangue. Se os sentidos isto te sugerem, a fé te confirma. Não julgues o que se propõe segundo o gosto, porque segundo o gosto é pão, mas pela fé é corpo de Cristo. Tem firme certeza de que foste julgado digno do corpo e sangue de Cristo. Então,
diante dessa reflexão, nunca, jamais possamos negar a Eucaristia. Sempre estarmos preparados para receber. Nunca negarmos esse dom espiritual, onde o próprio Cristo, presente na Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue, o próprio Cristo ali presente naquela Eucaristia, a partir do momento em que eu comungo, eu me torno concorpóreo, consanguíneo de Cristo. É claro que não se precisa alimentar do pão e do vinho, não. O pão possui o Cristo todo. O vinho consagrado, o sangue de Cristo, possui o Cristo todo. Não são dois sacramentos, únicos sacramentos em duas espécies. Depois, no próximo encontro, nós vamos trabalhar as prefigurações eucarísticas dessa quarta catequese. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.